amores, tudo bem? Espero que sim. Como nós começamos a nossa unidade falando sobre Era uma Vez, nós agora vamos ler um conto de fadas. Então, o conto de fadas que nós vamos ler agora é muito conhecido. Vocês sabem como ele é quando eu vou mostrar para vocês. Então, tem que prestar atenção nas personagens, no modo como é que a história está acontecendo, é contada, a época, o lugar que ela está acontecendo, que a história passa. Vamos lá? Vamos juntos nessa? Então, vamos. Então, essa é a história da Cinderela. Essa é a história da pobre Cinderela. Uma moça bondosa, alegre, que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Certo dia, o criado do rei trouxe um convite para o baile real, em que o príncipe procuraria uma esposa entre todas as donzelas do rei. Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião, enquanto elas zombavam da pobre garota que não poderia ir ao baile. Cinderela as viu partir e ficou muito triste e sozinha no jardim, quando de repente uma fada madrinha surgiu diante dela. Com um toque da sua varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma linda carruagem e os trapos da Cinderela em um magnífico vestido. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada. Mas lembre-se de que à meia-noite em ponto a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. O príncipe dançou com Cinderela a noite toda e apaixonou-se pela doce garota. Porém, quando o relógio marcou meia-noite, Cinderela fugiu do palácio, perdendo no caminho um dos seus sapatos de cristal. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se casaria. Centenas de moças fizeram a fila para provar o tal do sapatinho, mas ele só coube nos pés da Cinderela, diante dos olhares invejosos das filhas da madrasta. Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. É uma história conhecida. Todo mundo deve ter ouvido falar da doce Cinderela, que casou com um príncipe, tinha uma malvada madrasta. Então vamos lá? Releia o trecho. Vá ao baile, querida, disse a fada. Mas lembre-se de que à meia-noite em ponto a magia acabará e tudo voltará ao estado normal. Qual é o significado da expressão meia-noite em ponto? Quer dizer, exatamente à meia-noite ou próximo, perto da meia-noite. Acertou quem disse exatamente à meia-noite. Exatamente à meia-noite. Então, meia-noite em ponto. 3 horas em ponto. 5 horas em ponto. Quer dizer exatamente aquele horário. Tá certo? Vamos prosseguindo. Página 42. Na página 42, eu vou querer conversar um pouquinho com vocês na nossa aula online. Por que as irmãs zombaram da Cinderela mesmo, hein? Por que o príncipe que dançou a noite toda com a Cinderela não descobriu nem o nome dela, nem o endereço, gente? Dançou a noite toda, não perguntou nem o nome da pessoa, nem onde mora. Que doideira é essa, príncipe? Quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Letra C. Qual foi o objetivo do príncipe quando ele ordenou que todas as moças provassem um sapatinho de cristal? O que ele queria com isso, hein, meu povo? E letra D. Você conhece outras versões do conto Cinderela? Ou só essa daí que estava lá na história? Letra E. Em sua opinião, o que uma história precisa ter para ser considerada um conto de fadas? E aí, essa eu já vou responder para vocês, queridos. Para uma história ser considerada conto de fadas, ó, tá falando nesse quadradinho, o verdinho,
que o conto de fadas é uma história antiga, que ela é contada de geração a geração. O tempo nessa narrativa, nesse tipo de história, ele é indefinido. Como assim, tia Lia? A gente não sabe exatamente quando ele aconteceu. Então, o tempo no conto de fadas ele é indefinido, tá? Por isso que eles começam com era uma vez, pode ser qualquer vez. Viveram felizes para sempre. A gente não sabe qual momento, qual ano, qual dia, tá? Então, o tempo nos contos de fadas ele é indefinido. Ninguém sabe exatamente quando é. O cenário é o ambiente, é o lugar onde se passa aquela história. Então, num conto de fada podem ter vários cenários, podem ter vários ambientes. Pode ter um castelo, pode ser o jardim, pode ser, sei lá, a casa de a floresta. Então, os cenários são os vários ambientes que tem no conto de fadas. Tá? Então, o livro já trouxe até um exemplo ali. Ó. Palácio Real, uma casa cercada de jardins, uma floresta, tá? Então, essas são as características do conto de fadas. Vamos lá. Número 2. Copie do segundo parágrafo do texto a expressão que indica quando que essa história aconteceu. Vamos lá ver? Vamos lá. Lembrando que parágrafo, pessoal, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês perceberem. Parágrafo é todo quando começa com esse espaço aqui, ó, que a tia Lia sempre fala, dá 2 dedinhos, e aí começa a escrever, esse é o parágrafo, tá? O parágrafo ele tem um espaço e ele começa sempre com a letra maiúscula, tá bem? Então aqui, ó, tem um espaço, então aqui tem um parágrafo. Aqui, ó, tem outro parágrafo. Aqui, outro parágrafo. Aqui, outro parágrafo. Onde tem esse espaço, tem um parágrafo. O livro está falando para a gente ver no segundo parágrafo. Então, aqui tem o primeiro parágrafo. Aqui tem o segundo parágrafo. Então, como é que começa a história? Certo dia... Tia Lia, qual é o dia? Ninguém sabe. Não sabe que foi um dia aí. Um certo dia que passou. Certo dia... Então, lá, ó, deixa eu voltar lá. Na página 42, está falando assim, ó. Copie do segundo parágrafo do texto a expressão que indica quando essa história aconteceu. Certo dia. Lembra que o tempo ele é indefinido? Certo dia. Letra A. Há outras expressões que indicam tempo nos contos de fada. Escreva uma expressão que inicie e outra que finalize esse tipo de conto. Como é que geralmente começa o conto de fadas? Once upon a time, era uma vez. Então é assim que geralmente começa a história. E como é que termina o conto de fada? Quase sempre é e viveram felizes para sempre. Então são as duas expressões, uma que começa e uma que termina. Letra B. Que tempo que essas expressões indicam, gente? Quando eu falo era uma vez, eu estou falando qual é o ano? Eu estou falando qual é o mês? Eu estou falando qual é o horário? Quando eu falo assim, viveram felizes para sempre, eu estou falando qual foi o século, qual foi o ano que isso aconteceu? Não. Então, que tempo essas expressões indicam? O tempo no conto de fadas é indefinido, ninguém sabe, então não indica um tempo certo, não indica um tempo exato. Um tempo indefinido. Ok? Vamos para a próxima. Página 43. Adoro falar de conto de fada. Até me empolgo. Vamos lá. Qual desses cenários não pertence a essa história da Cinderela? Nós vimos vários ambientes lá na história da Cinderela que a tia Lia contou. Qual desses não aparece? A casa apareceu? Apareceu. Ela limpava a casa lá, que a madrasta mandava. O palácio real apareceu? Apareceu. Foi o baile real no palácio. O jardim da casa apareceu? Apareceu. Fala que a fada madrinha apareceu na hora que ela estava no jardim da casa dela, triste, chorando, e a fada madrinha apareceu. Apareceu alguma floresta encantada, gente? Não apareceu, não. Então, quais cenários não pertencem à história da Cinderela? Pelo menos não dessa que o livro contou. A Floresta Encantada. Vou marcar com um X na Floresta Encantada, tá certo? Então, tá lá.
Nos contos de fadas, as personagens que mais aparecem são príncipes, princesas, reis, rainhas, fadas, bruxas, madrastas, criados, camponeses e lobos. As fadas e as bruxas têm poderes mágicos que facilitam ou atrapalham a vida das outras personagens por meio dos encantamentos, das magias. Número 4. Escreva o nome das personagens que costumam aparecer nos contos de fadas. Aparece bruxa com essa vassoura? Aparece. Então, escreva o nome do personagem que costuma aparecer. Bruxa, com X, hein? Aparece. Aqui com esse vestido lindo, magnífico. Princesa. Aparece princesa? Sim. Aqui, ó. Esse não preciso nem falar, né? É o sapo. Sapo aparece. Esse aqui é o príncipe. Príncipe. Não é príncipe, não, hein? Príncipe. Rei. Rei. E a fada madrinha. Fada madrinha. Tá bem? Aí agora tá falando o seguinte, ó. Assinale ou marque com um X, tá bom? As personagens que aparecem no conto Cinderela. Então, eu vou marcar a princesa, vou marcar com um X aqui na princesa, vou marcar com um X aqui no príncipe e vou marcar com um X aqui na fada madrinha. Tia Lia, mas o rei também aparece, ele é o pai do príncipe, mas na história ele não foi citado, a gente não falou do rei, pelo menos não nessa história que está ali no livro, tá bem? Apesar de ter outras histórias que ele aparece, tá? Mas nessa história do livro, o rei não foi citado. Nem bruxa, nem sapo, nem nada. Só a princesa, o príncipe e a fada madrinha são os que você vai marcar com um X. Pessoal, página 44 e 45, vocês farão sozinhos, tá bom? Vamos ver aqui que a tia Lia vai explicar para vocês. Número 5. Quem é a personagem principal desse conto de fadas, desse conto, dessa história? Quem é a personagem principal? Vocês sabem. É até o nome dela no texto, no título. Número 6. Circule as características da personagem principal citadas no texto. Quais são as características dela? O que fala no texto sobre ela, sobre a Cinderela? Ela é bondosa? Ela é malvada? Ela é doce? Ela é preguiçosa? Ela é alegre ou ela é invejosa? Vai marcar com um X, vai circular as características que falam lá no texto sobre a nossa Cinderela. Letra A. Você percebeu outra característica que ela tenha? Além dessas que você circulou, além dessas daí que você circulou, você percebeu alguma outra característica que a Cinderela tenha? Letra B. Escreva uma frase que descreva a Cinderela. Então, você vai inventar, vai criar uma frase que fale como a Cinderela é. Tá bem? Uma frase só. Descrevendo, falando como a Cinderela é. Uma coisa simples, tá? Número 7. Que objeto usado pela fada madrinha tem poderes mágicos? Número 8. Ligue as imagens de acordo com a transformação feitas pela fada madrinha. A abóbora virou o quê? Virou vestido ou carruagem? O vestido todo rasgado virou o quê? Um vestido bonitão ou virou uma carruagem? Você vai ligar, tá bom? Mais fácil que isso, só 2 disso, hein? Página 45. Número 9. O que o príncipe fez para encontrar a dona do sapatinho de cristal? O que ele inventou? Qual foi a ideia do príncipe para encontrar a dona do sapatinho de cristal? Número 10. Como é que essa história termina? Encontra ou não encontra? Casa ou não casa? Fica ou não fica? Como é que essa história termina, pessoal? Número 11. Imagine que a história continua depois desse final. Em vez de ter viveram felizes para sempre, fim, acabou, nunca mais falamos sobre eles. Imagina que você agora pensa como é que aconteceu com o príncipe e com a Cinderela depois que eles se casaram. Como é que você acha que é a vida da Cinderela e do príncipe? Aí você vai pensar, eu vou querer te ouvir lá na nossa aula online.
Você acha que a Cinderela... O que aconteceu com ela e com o príncipe depois que eles se casaram, hein, pessoal? Depois não viveram felizes para sempre. O que aconteceu com a vida deles? Me fala aí que eu vou querer ouvir. Número 12. Releia o início do texto. Essa é a história da pobre Cinderela. Uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta e suas 2 invejosas filhas a trabalhar até cansar. Letra A. O que significa invejosas? O que significa essa palavra? Invejosas. Não sei. Me responda aí. Letra B. Copie do texto um trechinho que reforça esse significado. Como assim, tia Lia? Você não botou o significado do que é invejosas? Onde lá no texto, alguma frase, alguma partezinha do texto que fala, que reforça esse significado aí que você deu para a palavra invejosas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que é contos de fadas. Eu adoro falar sobre esse tema. E a gente continua também nossa aula online. Espero vocês lá. Um beijo, um queijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.